Então, vamos começar, então, o nosso estudo, então, de hoje. Fazer a oração, né? Porque muito tempo fora, né? Tem que fazer a oração hoje, então. Então, vamos todos relaxar o nosso corpo, permitir todas as energias boas possam adentrar para o nosso organismo, fazendo boas ações. Mais uma vez, possamos fazer. Vamos rezar o Pai Nosso. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Vamos lá, Gemile. Então, capítulo 11 ainda, né, Gemile? Sim, bem no início. E o que eu vou fazer? Depois de toda a polêmica que deu, eu vou continuar daí para baixo, tá? Para a gente... Fala. Não, tá ótimo. O Vicente. Pode falar, Vicente. Você está levantando a mão. Tá mudo, Vicente. O microfone está desligado, Vicente. Não é polêmica. Na realidade é o seguinte: nós, homens, nós temos uma questão que nós precisamos resolver urgentemente, nós e Deus. Nós precisamos de começar. O que diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Porque nem Kardec teve a coragem de perguntar quem, porque quem é pessoa. E a gente nós criamos um Deus de acordo com as nossas necessidades e a nossa intenção. O Jerônimo fala isso aqui, nesse pedaço que eu vou falar, ele fala sobre isso, da gente humanizar, né? De achar que a gente tem que ser sempre servido, né? Sim. Mas vamos lá, toca o barco. Aí depois que ele falou dessa ajuda, né, das pessoas na hora do desencarne, ele acrescentou que no plano espiritual, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel. E nesse instante o André se lembrou das pessoas, assim, dos padres virtuosos, de todas aquelas pessoas assim que tinham um valor moral muito elevado, o próprio seguidor do Cristo e o próprio Cristo, né? Então ele ficou assim com essas pensando essas coisas e logo Jerônimo percebeu que ele estava pensando isso e falou que a concepção humana do socorro divino é viciada, que quer protecionismo e perpetuidade de valores materiais. E que a proteção divina é muito diferente de ser servido, de ter facilidades aqui na Terra. Que o mundo espiritual nos oferece oportunidades de trabalho e de renovação. E que o que quase sempre nos parece tentação e sofrimento constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna.
e que nós não precisamos necessariamente de sofrer. Se passarmos pelas provações, assim, de forma resignada, que essa é a nossa forma de evoluir e de aprender. Aí, satisfeito com essa explicação, eles rumaram para uma cidade do interior do Rio de Janeiro e chegaram numa casa humilde e um companheiro em lastimáveis condições, com cirrose hipertrófica. Esse companheiro era o Dimas. Ele era um assíduo colaborador de serviço há muitos anos, muito novo. Ele desenvolveu a faculdade mediúnica e se colocou ao serviço de necessitados e sofredores. O Dimas percebeu a presença deles, né, e se animou e sorriu e pediu colaboração, ao que André aplicou-lhe passes magnéticos, né, de alívio, e o Jerônimo falou muitas palavras de encorajamento com ele e prometeu voltar. Aí ele se retirar... Espera aí. Eu acho que seria bom, cada frase que Jerônimo fala sobre cada um é importante. Por quê? Porque, olha bem, lá anteriormente, né, você citou aí, que aqueles que fazem jus, né, o mundo espiritual, inclusive aquela frase que a Estela citou aqui, e que a Patrícia também colocou aqui, na realidade, aquela frase, ela diz o seguinte: nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno, ponto e vírgula. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender os necessitados. Então, como o Jerônimo e a equipe estavam atendendo esses 5 companheiros, mas era uma ordem superior. Não era ordem não é ele que decidiu. Então, ele estava recebendo uma ordem superior e ele estava cumprindo essa ordem. Então, essa frase que a Estela usou, ela simplesmente tá falando do número de trabalhadores que existem, tá certo? Do número de trabalhadores que existem, mas que, deixando claro que aqueles que são dignos de ajuda é que são ajudados. Só isso. E lá no Dimas, lá, seria bom ter uma parte que o Jerônimo diz assim, ó: nosso amigo fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Lá no Evangelho de Jesus, eu não sei se vocês estão lembrados, Jesus fala que para ceiar com ele tem que estar usando a veste nupcial. Não sei se vocês estão lembrados. O que é essa veste nupcial? E a veste nupcial só se adquire na terra, porque ele estava falando para os homens. Então, adquirir a veste nupcial é, inclusive, fazer jus a esse auxílio do mundo espiritual, porque se a comunicação, se a determinação para auxiliá-lo veio dos superiores, então ele fazia jus à veste nupcial. É só um detalhe para não se perder. Aí eles se retiraram, volitando com tanta leveza, foram para o Rio de Janeiro. E eles foram desfrutando, assim, um espetáculo da paisagem terrena. E o André estava, assim, extasiado. Extasiado, assim, com como que era fácil para eles fazerem isso com tanta leveza e com tanta beleza. Aí eles adentraram uma residência
e presenciaram uma cena doméstica muito bonita. Era um cavalheiro de idade madura, ele estava deitado em um divã com tuberculose adiantada. Mas ele estava conversando com seus 2 filhos, na idade de mais ou menos 6 e 8 anos, e enquanto ele falava, uma luz aureolava a cabeça dele, né, despertando seus filhos para o momento próximo, né, da desencarnação dele, e educando e incentivando a entender que ele não iria morrer, que ele continuaria zelando por eles, que eles estavam deixando eles seguros e que ele sentia um enorme amor por eles. E que eles que eles fossem corajosos e ajudassem a mãe deles, que ele já tinha deixado tudo acertado, e que não permitisse que ninguém desanimasse eles, que eles confiassem em Deus. Aí, nesse instante, a esposa, né, a dona da casa, chegou e fez uma modificação na conversa. E aí o Jerônimo começou a falar que ele era o Fábio, e que ele era um homem muito equilibrado, que instituiu o culto no lar há muitos anos, e que ele colaborava em serviço de assistência oculta, pois era um excelente ministrador de energias magnéticas. E, em virtude dessa perseverança no bem, a sua libertação seria agradável e natural. Aí o André aproximou-se dele e percebeu que a tuberculose já tinha minado todos os pulmões. E, nessa hora, bom, aí eles olharam esse companheiro e partiram dali para outro lugar. E chegaram num confortável apartamento. Oi? É porque eu quero falar a respeito Pois dele. não? Né? Aham. Porque na hora que eu estava lendo, eu achei tão bonitas as palavras desse pai para os filhos, né? Uhum. E a gente fica pensando assim, o peso que a palavra de um pai tem para o filho é muito maior do que aquele que a gente lê no livro. Uhum. Porque é um peso, as palavras têm um peso alicerçado num afeto muito grande, né? Construído desde o berço até aquele momento. Então, eu fico pensando assim, a importância da palavra desse pai a respeito da espiritualidade, né? A respeito da vida eterna, e o que isso pode ter significado na vida deles, né? Assim, encarar mesmo, porque a gente que eu falo, quando eu falo a gente, eu falo eu, né? Eu fui apresentada à doutrina espírita há pouco tempo, embora eu soubesse que o espiritismo acreditava em reencarne, tudo, eu fui apresentada há pouco tempo. Então, assim, a gente cresce com aquela ideia, assim, que a morte é uma morte, né? Apesar das religiões falarem que a vida é eterna, que você vai para o céu, que não sei o quê, não dão a dimensão de que é uma continuidade, né? Nas outras religiões parece que há uma ruptura, né? E de repente você vira uma coisa assim muito etérea, muito longe daquilo que você tinha sido, né? Então, assim, essa parte me chamou bastante atenção por isso, sabe? Porque por mais que a gente leia na idade adulta, acreditamos, é lógico, né? Mas na hora do pega para capar, aí dá aquela trava, né?
E com essas crianças, não, elas estão crescendo plenamente confiantes no que o pai transmitiu. Então, eu achei isso muito bonito. E de mais a mais, lembrando que estava vindo de alguém com autoridade divina, né? Porque isso é que é mais interessante, que o pai e a mãe são formadores de opinião. E eles estão investidos da autoridade divina. Então, agora você imagina se todas as crianças do mundo pudessem receber essa informação. Você já imaginou se nas escolas todos nós soubéssemos, por exemplo, que nunca morreríamos, né? E tivesse a consciência plena de que todos nós estamos sujeitos à lei, mas sem essa ideia do Deus punitivo, porque esse é o maior problema. Porque... Então, do Deus que basta você ir lá confessar ou receber uma extremunção que você está perdoado, né? Então, assim, você apronta, mas aí você recebe extremunção ou recebe uma penitência de 100 Ave-Marias e 1000 Padres Nossos e está perdoado, né? Então, eu acredito assim, essas crianças, se fosse possível acontecer isso que você está falando, não haveria guerra, não haveria corrupção, não haveria essa perversidade que tem no mundo, né? Aí, até o Jerônimo falou que vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Então, assim, ele era uma pessoa que fazia por onde merecer todo esse carinho que ele estava recebendo, né? E ele fala aqui uma parte também, que ele fala assim, ó, em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer. Né? Mas, ô, Jamile, tem um complemento aí que eu acho que para nós espíritas e estudiosos é muito importante. Já no finalzinho lá, ele diz assim, ó, Fábio a rigor não precisa de apoio para a fé que nutria. Olha que interessante. O Dimas, eles tiveram que dar um passe nele para regularizar as energias dele. O Fábio, mesmo às beiras do desencarne, ele não precisou. Por quê? Porque a fé dele não era uma fé titubeante. Isso mesmo. Aí, eles foram para outro lugar e chegaram num confortável apartamento num bairro muito elegante. E lá tinha uma senhora, a dona Albina, que ela tinha sérios problemas no coração e ela estava cercada, acompanhada, né, de suas 2 filhas. E a dona Albina era filiada a organizações da colônia espiritual e trabalhava nos círculos evangélicos protestantes. E o André percebeu isso e ressaltou que ele estava maravilhado com a grandeza da fraternidade legítima, né? Aí o Jerônimo tocou a fronte da dona Albina e ela sentiu aquele contato. Ela percebeu aquela mão tocando a fronte dela, aquela mão bondosa, né? E pediu a Bíblia. Ela queria ler uma passagem da Bíblia. As filhas dela falaram, não, mãe, mas a senhora não quer descansar? Não prefere descansar? Ao que ela falou, a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito. E o Jerônimo, sem que ela percebesse, ajudou ela a abrir no capítulo que ele achou que seria interessante para ela, né? E saiu o capítulo 11 de João,
sobre a ressurreição de Lázaro. E foi aplicado nela passos de reconforto. Mas aí chegou uma amiga do plano espiritual, falando que, com Jerônimo, que tinha um forte pedido de prorrogação em favor da Dona Albina. Que ela precisava ficar... Oi? Jamile, Você encostou em alguma um coisa aí, ficou abafado. Oi? Você encostou em alguma coisa perto do microfone aí. Tá. Então, deixa eu repetir aqui. Qual a parte? A hora que chegou? Não, mas o seu som continua abafado ainda. O seu microfone está com problema, eu acho. Deve estar mal conectado aí no computador, alguma coisa. É sem fio. Tá dando, não? Melhorou agora. Melhorou. Melhorou. Então, chegou uma companheira do plano espiritual falando com Jerônimo que tinha um pedido de prorrogação em favor da Dona Albina, que ela precisava permanecer com a família por mais alguns meses. Aí o Jerônimo entendeu, prometeu visitá-la diariamente, né? Porque também ela não explicou o porquê, só explicou que ela precisava ficar mais um tempo, né? E Jerônimo explicou que ficava reconfortado com a proteção da qual ela era objeto, e ele, a irmã que tinha chegado do plano espiritual agradeceu, né, a compreensão, e eles partiram. E chegaram no movimentado hospital. Foram observados entidades espirituais que rodeavam os doentes, umas de caráter de assistência e outras de acirrada perseguição. E o Jerônimo preveniu a equipe que eles não dispersassem a atenção, que eles ficassem bem atentos a tudo que estava acontecendo lá. E chegaram à frente de um senhor, um cavaleiro maduro, bem acompanhado por um excelente companheiro espiritual, que era o irmão Bonifácio. E o doente era o senhor Cavalcante. Ele era um virtuoso católico romano, valoroso e abnegado espírito nos serviços do bem ao próximo. Ele era como que assim, abandonado pela parentela, né? Em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Fizeram aplicações magnéticas, em especial no aparelho digestivo, porque ele possuía uma inflamação do apêndice quase a romper-se. O senhor Cavalcante, ele não percebia nada, ele era completamente alheio às influenciações da equipe. E, apesar das elevadas qualidades morais, ele não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Esse era, sem dúvida, o quadro mais triste observado naquele dia, pois, além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Os parentes desencarnados o assediavam de modo incessante e o apego à família, mesmo sendo abandonado, e ele não se preparou para libertar-se do jugo da carne. Ele não estava devidamente preparado, apesar de ser uma pessoa que fazia o bem, mas ele não se preparou para esse momento de desencarne. Ô, Gemílio, e lembrando aqui que o Jerônimo fala que ele não tinha a educação religiosa. Olha para você ver, ele era católico,
Mas ele não tinha educação religiosa para que tivesse um intercâmbio com eles. Olha a responsabilidade das religiões na Terra. Porque, assim, é muito comum, às vezes, quando você está próximo do desencarne, é comum você começar, inclusive, as pessoas acham que o desligamento do corpo, que ele acontece, vamos dizer assim, no dia correto. Não. É quando as pessoas vão desencarnar, esse desligamento ele vai acontecendo num processo natural, às vezes ao longo de dias. Desliga-se um ponto, que conforme ele diz lá no início, é um processo biogenético. Então, ele vai desligando. No caso, quando há a presença da espiritualidade, esse desligamento ele é mais rápido, mas mesmo assim, mesmo quando se retira o espírito do corpo, eles deixam o processo do desligamento final, normalmente nas 72 horas, para que aquele... como é que é o termo que eles usam? A energia de vida, tem um nome que eles usam lá, que ela possa retornar, né, ao prana, né, ao universo. Tem um lá. Eles fazem o desligamento no último minuto, né? Então, lembrando que a religião tem fator fundamental na nossa educação, mas que não basta. Nós temos que nos educar. Agora, se a religião não dá o direcionamento correto, as pessoas acabam ficando perdidas. Até ele falou... Alguém está falando? Até que ele falou assim, a deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como essa. Conservar-nos-emos, porém, apostos como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos, né? Então, aí, feito isso, eles, e dentro de alguns minutos, eles estavam em um simples e inconfortável edifício, uma louvável instituição espírita cristã. E achava-se ali uma compacta legião de espíritos iluminados. Na porta, Bezerra de Menezes recebeu a equipe e disse sobre a nossa irmã Adelaide, que era Adelaide a pessoa que eles estavam visitando. Ele falou que ela não daria trabalho, que o Ministério Mediúnico incessante, serviço em benefício dos enfermos, amparo materno aos órfãos, preparava-lhe a alma para essa hora. Não se via nenhum irmão encarnado, mas duas jovens iluminadas de uma luz prateada permaneciam acariciando a irmã Adelaide. Bezerra falou com alegria que essa irmã, apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. Dona Adelaide disse que estava pronta e que não desejava nenhum outro caminho que não pertencesse ao Divino Senhor. E, apesar de toda essa tranquilidade, né, que ela estava, ela ainda se preocupava quem faria tudo que ela fazia, né? Ela ainda teve essa preocupação. Aí ela fala aqui, não deseja adotar outro desígnio. Gemile. Oi. Seria bom, antes de você seguir aí lá para frente, seria bom você ler o capítulo anterior aí. Tá ali no meio já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. Mas seria muito bom, porque como o nosso estudo é mediúnico, seria bom ler aí sobre o trabalho que ela realizou, para a gente entender. Quer ver? Eu vou ler aqui. Lê aí.
o ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos ônfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, preparam-lhe a alma para esta hora. Isso aqui me chamou a atenção porque é muito comum a grande maioria dos médios dentro de uma casa espírita, eles se oferecem para o trabalho, mas eles já querem receber o salário por adiantamento. Ele está colocando aqui que é o contrário. Que as reclamam do trabalho quando tem alguma contrariedade, quando tem algum contraponto, reclamam que não está no dia certo, que não é, reclamam de tudo. Tá certo? Então, isso é para a gente refletir o seguinte: nós não devemos nos alistar ao trabalho do Cristo, mas querendo receber o salário que sequer nós ainda trabalhamos para fazer jus a ele. E achar que vai ser um tapete de flores no caminho. Certo? Muita gente acha que mediunidade é muito bonito, é muito lindo e maravilhoso. Não, tem seus pontos maravilhosos, sim, eu não vou negar isso. Mas eu vou dizer para vocês que a mediunidade, na maioria das vezes, como diz Paulo de Tarso, é espinho na carne. Porque não é fácil, não é fácil. E Adelaide fez jus a isso. Então, é muito comum as pessoas acharem que porque, por exemplo, Vicente é médium e o Ezequiel tem que fazer tudo que Vicente quer. Isso não existe, não. Pelo contrário, né? Emmanuel não dava moleza para Chico. Então, que a gente pare e pense sobre o que ele está falando. Ô, Vicente, Vicente e todos, né? Você falou aí uma coisa que eu acho muito importante, é a pessoa fazer o bem já esperando o salário. Eu até questiono se isso é o bem, né? Porque uma coisa é você fazer o trabalho do Cristo por amor ao próximo, porque você tem empatia, compaixão com aquela pessoa que está necessitada naquele momento. E outra coisa é você fazer o bem ao próximo por amor a si mesmo, esperando a glória, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Para onde que esse amor é direcionado, né? Não pode ser um amor narcisista que você está fazendo tudo para ganhar crédito ou ganhar qualquer outro benefício, né? Perfeitamente, bem lembrado. Mas aqui, boa noite a todos. Eu acredito que tem uma questão fundamental que muito médium esquece, que o propósito maior é o aperfeiçoamento moral, para aperfeiçoar, para servir melhor. Continue, então. Então, a gente exige muito, mas não faz por onde, né? Olhar para si e se melhorar. Eu acho que a questão toda é essa. Oi? Pode continuar. Não, é isso mesmo que eu queria falar, é o aperfeiçoamento moral. A finalidade é essa, eu acredito nisso, é isso. Eu acho que o ponto importante desse capítulo que vem mostrar para a gente, né, pelo que eu estou vendo aí, é o seguinte, é que manter-se firme no trabalho do Cristo, né, no trabalho do bem, nós estamos nos preparando para aliviar, digamos assim, né, e receber essa ajuda do mundo espiritual no momento do desencarne. Pelo que eu estou entendendo é isso. Inclusive... Eu acho assim, que ficou muito claro para mim, é que não basta você não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Sim. Né? Sim. Isso que ficou muito claro, porque essas pessoas todas que estão sendo beneficiadas, elas tiveram um belo trabalho na Terra, então elas fizeram jus realmente, né?
Mas é isso que eu falei, né, Paty? Porque às vezes, igual você falou assim, às vezes não fazer o mal ou não fazer nada também não é o suficiente. Inclusive, a própria doutrina nos ensina isso, né? Mas o que me chamou a atenção, inclusive, da polêmica da semana passada, é justamente isso. Acho que esse capítulo vem mostrar que vai receber, vamos chamar de crédito, né, ou os benefícios, no momento do desencarne, aquele trabalhador do Cristo que realmente se dedicou, teve disciplina, persistiu ali, perseverou no trabalho. Aquele igual você comentou também, trabalhou apenas para já receber os méritos, tem lá os seus benefícios, mas eu não sei como é que seria isso. A justiça divina é muito complexa para a gente conseguir compreender, né? Meu amigo, lembrando mais uma vez que não foi polêmica. Uma polêmica no bom sentido, né, Vicente? Polêmica, assim, eu acho que é uma boa polêmica para trazer à luz o que a gente precisa aprender, né? Para ter polêmica, tem que ter um polemizador. E o que acontece é o seguinte, Paulo de Tarso diz o seguinte, que da discussão nasce a discórdia, mas do diálogo nasce a união. São palavras de Paulo de Tarso. E na realidade, eu não discuto. Eu sei a hora de eu calar minha boca, sabe? Mas, assim, como nós somos... Eu falo que o nome da equipe, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque é chamado de equipe Amor. Então, se o nome é equipe Amor, a gente não pode deixar passar o que vem a ser realmente uma equipe Amor. Então, como dizia Kardec, é preferível negar 9 verdades do que admitir uma mentira. Então, enquanto a Estela não viajou aqui, nós ficamos a semana toda aqui discutindo o assunto e ela até hoje não concorda com o livro, não é comigo mais não. Mas o interessante disso aí, Vicente, que eu acho é o seguinte, eu acho que não há nem ponto de discordância, porque basta a gente analisar o que está sendo dito. Eu acho que a grande discussão da semana passada foi se todo mundo tem amparo ou se não tem amparo. Eu acho que as pessoas confundiram. Eu acho que todos têm amparo. Deus nos permite um amparo a todos. Mas esse capítulo aqui, ele apenas relata, tipo assim, relatando quem tem o benefício durante o desencarne. E pelo que eu entendi, é que existem leis divinas que são automáticas para aqueles que não trabalharam no bem, não persistiram no bem, que a lei vai cumprir o seu trabalho. Não precisa ali dos espíritos estar ali fazendo desligamento durante a morte e nem durante o reencarne. Eu entendi isso. Então, está bem claro para mim, sabe? Então, não quer dizer que esses espíritos, no momento do desencarne, não estejam sendo amparados, não tem ali espíritos bondosos que estejam ali do lado deles. Tanto é que, igual você comentou mesmo na semana passada, do padre que recebeu o auxílio durante 40 anos. Ele foi amparado, mesmo ele não sabendo, ele ficou lá amparado durante 40 anos. Então, Deus permite que esses espíritos, mesmo os confusos, recebam esse amparo. Mas durante o desencarne dele, ele não teve o desligamento. Podemos dizer, então, que o amparo está disponível, a gente que não acessa? Na realidade, é por isso que a gente tem que interpretar direitinho, para não deixar dúvida. Porque, conforme ele mesmo diz, nós na Terra, nós na condição humana, nós deturpamos muito as coisas. Amparo, até o próprio Jesus é claro, nenhuma ovelha será perdida do meu rebanho. Nenhuma ovelha. Mas olha o seguinte, mas a ovelha, não quer dizer que Jesus vai lá e vai pegar a ovelha de qualquer jeito e vai levar ela para o rebanho dele. Que ele também fala que uma maçã podre pode destruir todas as demais. Então, na realidade, é porque a palavra amparo, nosso vocabulário é pobre para isso. Então, o que ele diz é o seguinte, na hora do desencarne e na hora do reencarne, todos têm a mesma assistência que está tendo aqui agora? Não. É claro, ele foi disso. Não tem. Agora, isso não quer dizer que não existe entes queridos que amam aquele espírito, que está acompanhando aquele espírito, que tem uma ligação.
Mas o que ele está falando é o seguinte: o trabalho do mundo espiritual, o trabalho previamente programado para essa atividade, ele vai existir para todo mundo em igualdade? Não. Ele deixa isso bem claro. A gente não está falando aqui, amparo é outra coisa, entendeu? Ele quer dizer o seguinte: nesses casos, ele está citando aqueles 4 ou 5 casos ali, né? Dimas, Adelaide, Fábio e tal, que são merecedores da assistência do retorno deles. Então, o que eu entendo é o seguinte: você retornar ao plano espiritual com assistência espiritual é muito mais prático, é muito melhor do que você desligar sozinho. Se você desliga sozinho do corpo por uma questão genética, ou por uma questão biogenética, gente, com toda sinceridade, a não ser que eu tenha um conhecimento suficiente para fazer isso, igual acontece com espíritos superiores, né? Por quê? Olha que interessante. Dali para outros lugares, como que vai ser essa condução? Será que quem foi desligado, quem não foi desligado, com o auxílio da espiritualidade, né, com a presença deles, será que esse espírito não vai ter tanta dificuldade para chegar a um hospital, ou ele vai ficar preso lá onde ele desencarnou, ou junto com a família? É isso que a gente tem que pensar e refletir, tá? Acho que tem, inclusive, Vicente, que alguns livros, agora eu não lembro o nome, assim, acho que tem uma pessoa também que fez um trabalho maravilhoso na Terra, e quando desencarnou, ela foi direto para o, digamos, um mundo bem mais feliz, né? E ficou lá, acho que 2 semanas, maravilhada com tudo que estava conseguindo enxergar lá. Porque, tipo assim, acho que ela tinha mudado naquele momento, sabe, sei lá, espírito de 3ª ordem para 2ª ordem. Então, ficou tão maravilhada com esse novo mundo que ela não conseguia expressar tudo que ela sentiu lá. Aí, quando ela voltou de novo para a Terra para continuar os trabalhos, que ela trouxe notícias de o quão maravilhada que a pessoa ficou. Então, no caso, esse seria um espírito muito de luz, né? Que quando já saiu do corpo, já foi direto, vamos chamar assim, um mundo muito mais adequado ao perispírito dela. Ô, Will, palavras de Jesus. Quando Jesus é crucificado e o corpo dele é colocado, né, no túmulo, né, lá na fazenda Getsemane, o que acontece? As pessoas que tinham provisão, eram ricas, eles tinham os túmulos próprios em suas propriedades, porque as propriedades eram grandes, né? E Zé de Arimateia era proprietário da fazenda Getsemane, onde Jesus foi enterrado. E o que aconteceu? Quem viu Jesus primeiro foi Maria Madalena, né? Logo depois que ele sai do túmulo. E ela só o reconheceu, olha que interessante, que a gente às vezes não para pensar. Ela só o reconheceu pela voz, porque ela achou que era algum trabalhador do Zé de Arimateia que estava ali produzindo ou mexendo em alguma coisa. Na hora que ele começa a conversar e que ela vê que era ele, o que ela faz? Ela vai para abraçar, ele vira e fala assim: não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Uma vez eu estava fazendo uma prece e tinha uma irmã de caridade. Tinha uma irmã de caridade do meu lado. E na oração do Pai Nosso tem um ponto que você fala lá sobre. Estão me ouvindo? Estão, né? Tá. Tem um ponto lá que fala que Santa Maria, mãe de Deus, né? E Santa Maria não é mãe de Deus, Santa Maria era mãe de Jesus. E eu falava Santa Maria, mãe de Jesus. E a irmã estava do lado e ela falava Santa Maria, mãe de Deus. Como elas estavam rezando o texto, teve uma hora que ela virou para o meu lado, assim, na hora de falar Santa Maria, mãe de Deus. Ela falou assim: Santa Maria, mãe de Deus! Comigo, né? Aí eu falava assim: tá bom, a senhora quer que seja de Deus, né? Então, olha que interessante. Não me toques porque eu ainda não fui ao Pai. Olha que coisa que às vezes a gente não para fazer uma reflexão, né, sobre a questão do desencarne.
quando nós desencarnamos e que nós entramos numa outra dimensão, é como se nós estivéssemos vivendo o renascimento de uma criança. Agora, você imagina se essa criança não tem toda a assistência espiritual devida. É isso que eu questiono, sabe? Porque, assim, o que está no livro tá lá, eu aceito como verdade absoluta, mas eu imagino a luta e a dificuldade que o espírito vai passar, né, quando do seu desencarne. Eu observo, por exemplo, aqueles espíritos que vieram para a Terra com missão especial. Aí a gente pega aqui os políticos, os juízes, né, na justiça, e os médicos. São especiais. Os espíritos que estão nessa categoria têm proteção especial. E como tem proteção especial, o que vai acontecer? Se eles não cumprirem bem a missão que eles abraçaram, o sacerdócio, eles terão grandes problemas. Diz André Luiz que mais de 90% dessa turma chega falido no mundo espiritual. Só para a gente... Beleza. Continue, Jamile. Eu vou ler um trecho aqui que eu achei muito bonito, que a irmã Adelaide estava preparada e tudo, mas ela ainda ficou com aquela preocupação, quem que ia fazer as tarefas dela, quem que ia cuidar dos órfãos e tudo. Aí o Bezerra, olhando para ela, né, daquela forma que só ele deve saber olhar mesmo, né? Aí ele falou assim, olha, sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho, todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se tristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. E, nesse instante, chegou uma trabalhadora lá do Instituto e Dona Adelaide centralizou a mente no círculo dos desencarnados e começou a conversar, e Bezerra de Menezes foi ter uma conversa com Jerônimo, e o resto da equipe se distanciou um pouco para que eles pudessem conversar mais à vontade. E aí, acabou. Tá mudo aí, Vicente. Tá mudo ainda, tá mudo ainda. No meu computador hoje, porque a Estela não está aqui, ele está dando só... Ficou mudo de novo, Vicente. Tá mudo. Aí. Agora sim. Agora sim. A Estela não está aqui, aí tudo está dando errado aqui hoje, sabe? Mas tem uma frase dele aqui, ô Jamile, que eu achei que é uma frase que eu acho que médium, eu queria um dia, se possível, ouvir da espiritualidade. Ele diz assim: compreendo seu devotamento materno à obra do amor que lhe consumiu a vida. Imagina,
Quantos desencarnam? Isso aqui é um completista. Entendeu? Ela completou essa turma aí, tirando o Cavalcante aí, essa turma toda é completista. Então, olha que interessante. A obra que ela abraçou consumiu a vida física dela. Gente... Mas é para isso, não é para isso. A gente tem que pensar exatamente isso. Tipo assim, consumiu como se fosse algo negativo. Não, você vem para isso, é para consumir mesmo. Extremamente positivo. Exatamente. Ou seja, bom, né? ela deu tanto de si, que ela chegou à condição de uma completista, né? Eu achei interessante numa frase que ele fala ali, é que é o seguinte, o trabalho, ela tinha, né, vai deixar para trás, vamos dizer assim, né? Temos, né? Não vai estar lá fisicamente para fazer. Mas que Jesus ia providenciar as mudanças necessárias, ou seja, nada do que a gente faz é ponto fechado. A gente está começando, iniciando, para jogar para frente e melhorar algo, ou seja, alguém que vem depois da gente vai pegar aquilo que a gente fez e vai modificar e vai melhorar aquilo. A gente não pode ficar achando que, mas essa tarefa eu comecei, tem que ser assim, tem que ser continuado do mesmo jeito pro resto da vida. Não é assim que funciona. Ela tem que melhorar o tempo todo. Nós temos um companheiro nosso que, por questões diversas, acabou deixando um trabalho, e num diálogo meu com ele, ele até chegou a fazer um comentário de deixar até o espiritismo, né? E, bom, ele deve ter as razões dele lá, e eu virei para ele e falei com ele: você vai fazer muita falta porque você é insubstituível. E aí ele voltou, né, a gente estava conversando no WhatsApp, ele voltou e falou assim: não, todos nós somos substituíveis. Eu falei: meu amigo, você é insubstituível, eu sou insubstituível, todos nós somos insubstituíveis, porque não existe um outro Vicente, não existe outro Willico, não existe outra Aline, outra Patrícia. Nós somos insubstituíveis, porque só existe nós. Agora, o trabalho tem que prosseguir, não é substituir, é manter o trabalho. É isso que o Bezerra de Menezes está falando com a E nem só manter, é prosseguir para ele melhorar. Ele tem que ser alterado, ele tem que ser aperfeiçoado. E a gente achar que o outro que veio depois da gente aperfeiçoou, como se o que a gente tivesse feito não valeu, tá errado. Se não tivéssemos feito aquele trabalho, o da frente não faria, não teria onde começar. Eu acho muito bacana do Ezequiel. O Ezequiel está tentando formar um grupo para dar sequência aos trabalhos. Ninguém vai me substituir, mas o trabalho tem que prosseguir, porque o trabalho não é meu nem dele, o trabalho é do Cristo, né? Mas então eles necessitam de trabalhadores na terra. Então tem que dar sequência, é isso mesmo. Até porque amanhã eu desencarno, quem for continuar no trabalho, com certeza, daqui a pouco eu estou aí incorporando em alguém aí e dando sequência, né? Se eu achar um corpo legal aí, um corpo grande, né, assim, mais forte, pode ter certeza que eu vou gastar energia para três. Mas é isso que é legal. Eu acho que nós espíritas, nós precisamos sim nos conscientizarmos, né, dessas responsabilidades que nós assumimos ao abraçar a doutrina espírita, né? Então, no bom sentido, eu queria, sim, que pudesse ser uma Adelaide da vida, porque de consciência completamente tranquila, resolvida, que esses espíritos não temem morte, esses espíritos não temem a continuação da vida, eles não temem nada, né? Eles têm tanto amor ao trabalho que eles querem continuar o trabalho, né? Seja aqui ou do lado de lá, né? Pô, aqui ou do lado de lá. É só dimensão. Eu estava lendo o que você escreveu essa semana lá sobre os hologramas, né? E é interessante, sabe, Will, que
eu queria que todo mundo visse, né? Porque é tão interessante, muito interessante, sabe? Eu fiquei assim, olha que eu trabalho, há quantos anos que eu trabalho com Ezequiel, eu nunca tinha visto isso. E ele deixou claro que aquilo não era uma tecnologia nova, não, que ele já usa aquilo há muitos anos, só que eu nunca tinha visto. Porque eu não vejo tudo, eu vejo o que precisa, não é o que eu quero, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, o dia que você entrar dentro de um consultório e que você for ligado a uma máquina, igual eles fazem, que eles colocam um capacete na pessoa, daí a pouco, né, aquele órgão que está afetado, os pontos que estão afetados, ele vai para o holograma. E eles fizeram esse trabalho, foi com o Glauro. Eu posso falar, não existe proibição nenhuma de falar isso. Eles colocaram todo o cérebro dele num holograma e ele ficou do outro lado, né? E o Ezequiel trabalhando no holograma, não estava mexendo na cabeça, trabalhando no holograma. Eu achei assim muito interessante, sabe? E que, bom, acho que o trabalho, imaginamos nós no futuro, diz ele que tempo chegará, isso ele falou com uma pessoa, ele falou que tempo chegará em que os hospitais precisarão de médiums para darem sequência ao trabalho. Pô! Interessante, né? Interessante nesses estudos que a gente tem feito, Vicente, tem sido, para mim, assim, tem sido muito ricos, né? E às vezes a gente estuda digamos assim, a teoria espírita, vamos dizer assim, eu acho que muitas vezes passa despercebido para a maioria dos espíritas. Pelo menos assim, cada dia que passa tem caído muito a minha ficha. A gente fala assim, a imortalidade da alma, que é isso, que é aquilo. Na hora que você para refletir, realmente, tipo assim, que nós estamos aqui vivendo num... É como se fosse uma Matrix mesmo, né? E o próprio Ezequiel, o próprio Jesus Cristo nos fala, tudo que você tem aqui tem que ser utilizado aqui. Então, todas as riquezas que a gente adquire, a gente tem que usar muito bem aqui. Não adianta a gente... Hã? Os talentos, porque, na realidade, talento... Eu falo que o grande administrador é aquele que administra sem dinheiro. Sim. Porque você administrar com muito dinheiro é fácil, né? Tem dinheiro de sobra, então você pode cometer erros. E na administração sem dinheiro, você é obrigado a ser vigilante e um grande orador. Disciplinado. Então isso é que é interessante. Criativo. Você está falando aí, Will? No dia que o Ezequiel falou, que ele citou, vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu. Cara, eu nunca tinha pensado, assim como todo religioso, para mim, a ideia da criança. Mas aí, quando ele complementa para nós espíritas, que uma criança é um espírito milenar, e que não se pode, só pelo fato de Jesus chamá-los, que eles estão isentos de todos os crimes que foram cometidos. Cara, na hora que ele falou isso, eu falei assim, fechou. Para mim, fechou. Porque realmente ele está falando dos animais que convivem conosco. Olha que interessante. Tem alguns vídeos de animal, né? Todos os animais de sua casa, você sai, todas as vezes que você volta, ele está feliz de te ver. Nem sempre eu chego em casa, minha mulher está feliz. Né? Então, olha que tristeza. Mas, em compensação, os cachorros riem, balançam o rabo, pula. Né? Eu tenho um cachorro aqui em casa que ele ri. Ele ri só de um lado, assim, sabe? Ele chama Bento. Então, eu chego, toda vez que eu chego, agora que Estela não está aqui, hoje mesmo ele abriu o bocão para mim, né? E eu as três vezes ele riu. Olha que interessante, cara. Então, realmente, o reino dos céus tem que ser para aqueles que são puros mesmo. E os animais são puros, né? O que eu penso também é o seguinte, né, Vicente? Acho que tudo na criação tem uma função. Os animais, os insetos e tudo.
Por exemplo, se você está numa vibração não muito boa, às vezes a gente começa a atrair insetos, né? Alguns insetos, alguns tipos de animais para próximo da gente. Para quê? Eu acho que para nos ajudar a reequilibrar. Tanto é que Ezequiel fala que as baratas, esse tipo os ratos, se eles começam a aproximar muito da sua casa, é porque alguma energia não está boa. Ou a questão de higiene física mesmo, ou alguma coisa de energia mesmo que precisa ser limpa ali, né? Então, acho que o interessante é isso. Ivo, na segunda-feira tinha umas 3 baratas lá dentro do sítio. E a Rosana correndo atrás da barata, o Ricardo correndo atrás da barata, querendo matar a barata. Eu falei, eu dei um grito assim, falei assim, para! Não mate as baratas. Barata do Ezequiel. Elas vieram aqui, foi para pegar o resto da energia ruim que nós estamos deixando. Porque na segunda-feira o ambiente estava meio pesado, sabe? O Paulo e a Fernanda não apareceram lá e o ambiente ficou um pouco pesado, né? Então é isso. Mas é isso, então, pessoal. Então, nós chegamos ao final hoje. Tá dado por encerrar, Jamile? Seu capítulo? Então, o Vicente vai escolher o próximo aí. Tá dado por encerrado. Parabéns, Jamile. Apesar da confusão que eu te causei, que você queria encerrar o seu estudo na semana passada, mas eu tomei a palavra e não permiti que você falasse, né? Mas, sem problema. Foi só aprendizado. Eu tenho certeza que foi bom para todos nós. Tá bom? Com certeza. Tá ótimo. Então, agora vai ser o 12, né? Então, excursão de adestramento. Excursão de adestramento. Então, como o Paulo e a Fernanda estão chegando agora, eu queria convidar os dois para fazer esse estudo. Obrigado. Tá bom? É um só, né? Só ele, né? Não, é os dois. Tá bom. Porque vai ser muito bom esses dois. Vocês dois vão estudar e vão dividir esse assunto aí entre vocês para falar. Eu acho que vai ser muito positivo. Combinado. Obrigado, Vicente. Bom. Obrigado, viu, pessoal? Ótima noite, ótima semana para vocês. Beleza. Então, para fechar, então, o nosso estudo de hoje, eu pedi o Paulo e a Fernanda para fazer a oração final. Foi embora? Saiu? Gente, isso tudo é porque a gente faltou? Tá doido? A gente nunca falta. Pode fazer assim. Tá bom. Fecha a oração para nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do nosso encontro nessa noite, pelas bênçãos, Senhor, da proteção que recebemos para que aqui estejamos nesse estudo singelo, mas de boa vontade, nos esforçando, Senhor, para te seguir, ainda vacilantes, mas Tu conheces bem, Senhor, o nosso coração, a nossa boa intenção, o desejo sincero, Jesus, de Te seguir os passos. Que durante essa semana, Senhor, possamos receber o auxílio que necessitamos para conviver com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, Senhor, doar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, que o nosso verbo, Senhor, seja um verbo de amor, de esperança e de verdade. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Tá, gente, boa noite. Boa noite. Nossa, que agradecemos. Pessoal. Até semana que vem. Todos. Até. Até.